Meu povo, estamos aqui para mais uma aula e dando continuidade a esse assunto do capítulo 8, falarei hoje sobre a Revolução do Porto e o desfecho do período joanino para o Brasil. Bem, como vocês já sabem, o Brasil ele vai dar início nesse processo de independência assim que Dom João VI chega ao Brasil. Ué, mas como assim? A independência não foi só em 1822? Pois é, mas com a abertura dos portos às nações amigas e o fim do pacto colonial, o Brasil pode comercializar com outros países. Ele não estava mais preso a essa lógica metropolitana com Portugal, tá? Então, a independência do Brasil, ela começa a se desenhar em 1808 e tem como desfecho o ano de 1822, tá? Nesse interim, temos a Revolução Liberal do Porto, que acontece quando? No ano de 1821. Quem é que estava em Portugal? Digamos que o resto do povão que ficou para trás, né? Já que Dom João VI veio para o Brasil com toda a corte portuguesa, ok? Então, aquele pessoal que fica em Portugal está insatisfeito. Além disso, há uma crise econômica, né? E também uma influência muito grande do pensamento iluminista, uma vez que Napoleão invade Portugal e divide o território através do Tratado de Fontainebleau, tá? Então a influência iluminista ela vai estar presente no território português. Através disso, o pessoal lá vai começar a organizar um movimento que fica conhecido como Movimento Liberal do Porto, pedindo pela saída do governo de Lord Beresford, que era considerado muito autoritário. Ele, como inglês e a Inglaterra parceira de Portugal, esse cara vai governar Portugal durante um tempo, mas a população não queria ele, tá? Então, esses liberais vão optar pela constitucionalização do país, inspirados em constituições espanholas, tá? E também vão optar pela recolonização do Brasil. Então, há uma relação dúbia. Ao mesmo tempo que esses caras queriam reformas liberais, eles também eram conservadores nos costumes, pois desejavam a recolonização do Brasil. Alguns historiadores discordam, porém, essa é a visão mais aceita, ok? Então, o que acontece? Dom João VI se vê obrigado a retornar para Portugal. Porém, ele vai ter uma sacada genial. O que ele faz? Ele deixa o filho dele, o Dom Pedro de Alcântara, como o príncipe regente do Brasil. Com isso, dificulta-se as intenções portuguesas diante do território brasileiro. E ele deixa uma frase muito conhecida, tá? Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti, que há de me respeitar, do que para alguns aventureiros. Ou seja, Dom João VI, muito inteligente que era, deixa ali as pistas do que o Dom Pedro I deveria fazer, tá? Então ele já deixa tudo alinhado. E durante a regência de Dom Pedro, o que acontece? Uma disputa entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro, como o próprio nome já diz, defendia os interesses do Brasil, daqueles que eram os latifundiários, né, os membros pertencentes à elite, também inspirados em pensamentos iluministas e que também eram maçons. Isso, eles pertenciam a uma sociedade secreta conhecida como maçonaria e vão influenciar diretamente a vida política no Brasil, ok? Já o Partido Português representava as cortes de Lisboa e esse interesse em recolonizar o nosso país, tá? O Partido Brasileiro se organiza contra esse projeto recolonizador através do Clube de Resistência, na qual pertenciam tanto maçons quanto os principais jornalistas daquele período, tá? E é exatamente o Partido Brasileiro que organiza um abaixo-assinado contendo aproximadamente 8.000 assinaturas. E através dessas 8.000 assinaturas, o que eles queriam? Que Dom Pedro permanecesse no Brasil, já que haviam pressões para que ele retornasse, tá? Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I vai soltar aquela famosa frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fica.